Vá bem no Enem. Oferecimento Seve Colégio. Feito por mãos, corações e inteligências. Bom dia, galera! Mais um domingo de Vá Bem no Enem. Uma parceria da TV Cidade Verde, do Seve Colégio e do Seve CPC Vestibulares. E neste domingo agora, nós vamos focar em humanas. E para tal, eu trouxe um trio fantástico. O professor Marcos Vilhena, o professor Marcelo Lima e ela, Loisiana. Galera, a ideia é a gente pegar humanas de uma maneira mais leve, mais descontraída, focado em conhecimento, mas também focado em diversão. Vocês vão se divertir muito aqui hoje, como já é normal, rotineiro, nas nossas revisões Enem on Fire. Por falar nisso, turma, já é amanhã. Onde? Em Parnaíba. E mais, é de graça. Galera, é um presente do Seve Colégio para a cidade de Parnaíba. Como participar? Vá no site gruposeve.com e faça a sua inscrição. Para participar, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. Beleza? E quarta-feira agora, dia 30, e no dia 6 de novembro, é Enem on Fire Teresina. Beleza? Como fazer a inscrição? sevcpc.com.br. Galera, para começar o programa, eu queria chamar ele, o chefe e o master da história, meu amigo, professor Marcos Vilhena. Quem está em casa pode aplaudir, viu? Quem está em casa pode aplaudir. Seja bem-vindo, Vilhena. Beleza? Também queria chamar ele, o cara, o diretor da unidade Frei Serafim do Seve Colégio, meu amigo Marcelo Lima, flamenguista. Tá feliz? Beleza demais. Beleza. E ela, fantástica, maravilhosa, inteligentíssima, simpatiquérrima, minha amiga Loisiana. Palmas, galera. Palmas para a Loisiana aí. Bata palma, rapaz. Tá com o microfone na mão, né? Beleza? Galera, prazer enorme tê-los aqui. Marcos Vilhena. Vou te chamar só de Vilhena, como é o costumeiro. É melhor, vai lá. Vilhena, o que é que a galera de casa pode esperar desse nosso domingo aqui? Cara, nós vamos fazer um raio-x aqui das provas anteriores do Enem, discutir umas temáticas mais trabalhadas, né? Tanto história geral do Brasil, geografia aqui com Fera, nossa amiga Loisiane. 2 disciplinas, né? Então, nós temos 4 professores aqui, né? 2 em 1. E os temas que nós vamos discutir, é bom sempre lembrar, já começar com uma dica aqui, né? Ah, mas aquilo que você falou não caiu no Enem e tal. Muita coisa que a gente vai falar aqui também é temática que você pode usar como discussão numa prova de redação, né? Ou no diálogo com outras disciplinas, né? E você, Marcelo, o que é que você pode falar para a galera de casa aí hoje? Com certeza, Clebilson. Um momento muito feliz, onde a gente vai trabalhar os aspectos mais interessantes da prova de ciências humanas, e isso materializado nas competências e habilidades. Lógico, estamos em 2024, uma prova que está em bancos de dados já há certos anos, o que foi de mais interessante nos anos anteriores, que provavelmente vão vir como tema de questões nos seus gêneros e tipos textuais. Beleza, Marcelo. E Lois, qual é o recadinho aí inicial para a galera de casa? O recadinho primeiro é ficar atento às dicas do Colégio Seve CPC e dizer o seguinte, que em filosofia e sociologia nós temos que estudar bastante conceitos, especialmente em filosofia, tá? E em sociologia nós vamos estudar as questões voltadas para o mundo do trabalho, para a diversidade, para as relações sociais, enfim, vem muita coisa boa por aí. Eu já estou ansioso, viu? Eu estou ansioso, mas não fiquem ansiosos aí não, pelo amor de Deus, tá bom? Galera, eu queria aproveitá-los. Posso aproveitá-los? Sim. Bora fazer um raio-x da prova do Enem? Nós preparamos um material ali na televisão. Vocês podem me seguir? Sim. Bora aqui. Bora aqui. Vou até pegando aqui o passador, certo? Então, nós vamos fazer... Estou quase caindo, viu, galera de casa? Faça aquele... Então, Vilhena, eu trouxe aqui... Destruir no estúdio. Eu trouxe aqui para vocês. E aí, para vocês destrincharem, para vocês falarem, um raio-x das questões mais cobradas, etc e tal. Beleza? Quero que você comece, tá aqui, tá contigo, e eu vou ficar ali fora, porque eles que são os feras. Valeu! Bom, nós temos aqui inicialmente, né, especificamente no conteúdo de história, dividido, mas de uma maneira bem genérica, né, o assunto mais trabalhado no Enem, idade contemporânea. Só que a gente também tem que concentrar um pouco aqui nesse quadro e lembrar que a idade contemporânea é um tema extremamente abrangente, né? Porque vai ali da era napoleônica, né? Da fase do governo do Napoleão até Guerra Fria, né? Assuntos de geografia e tal. Então,
a gente pega aí, junta todas essas questões, né, da 15,5%, quase isso. Brasil colonial, a mesma coisa, né? Então, quando você pega Brasil colônia, vai de 1531, né, quando a gente tem o início ali da montagem dos engenhos, até a independência do Brasil. Então, é um conteúdo muito extenso também, englobaram tudo aí em 12,8%. Brasil Império, agora é bom lembrar, 11,5%. Quando a gente fala Brasil Império, a gente tem que levar em consideração, fazendo aquela divisão, primeiro reinado, regência, segundo reinado, que o tema mais trabalhado dos três até hoje foi segundo reinado. É óbvio, eu não posso entender o segundo reinado a partir dele mesmo, eu tenho que entender o império como um todo, né? O governo de Dom Pedro I, o período regencial e a fase do segundo reinado. Especificamente no segundo reinado, eu tenho que concentrar em Guerra do Paraguai, nas questões políticas, por exemplo, a história política aqui, 10,6%, né? É óbvio que isso engloba a história do Brasil também, então tenho que concentrar na Constituição brasileira. Se eu vou estudar a primeira Constituição do Brasil, qual seria o ideal? Eu fazer um quadrinho com todas as constituições do Brasil, pegar aquilo que tem de mais específico em cada um. Frequentemente essas questões aparecem nas provas de história também, né? Primeira República, 6,2%. Mas aqui eu queria lembrar que talvez o tópico isolado que mais caiu no Enem até hoje foi revolta da vacina. Nós tivemos 3 edições do Enem seguidas com revolta da vacina, né? Então, e é um tema, inclusive, muito pertinente. Nós tivemos, né, a pandemia há pouco tempo, então, atualíssimo esse tema da revolta da vacina. E quando a gente segue aqui no Brasil republicano, a Primeira República, e depois separaram ali o Brasil República. Aí eu chego nessa divisão do Brasil republicano, que é a República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, República Populista, Regime Militar e Nova República. Eu tenho, nessa divisão, o campeoníssimo de provas do Enem, que é o senhor Getúlio Vargas, né? Principalmente na chamada Era Vargas, aqueles 15 anos, que vão de 1930 a 34, nessa fase em que ele governa, num primeiro momento como um ditador, né? Depois, de 34 até 37, ele é eleito indiretamente, e depois a fase do Estado Novo. Esse período de governo do Vargas, esses 15 anos seguidos, foi o que mais caiu no Enem, eu acho que todo ano. Já está até ficando sem graça. A gente abre, está lá, Vargas, Vargas, Vargas e tal, né? Idade média cai pouco, né? Antropologia, direitos humanos, questão indígena. Mas aí eu olho e digo, isso cai pouco, não vou estudar, né? Vamos lembrar que a prova do Enem tem uma certeza nela, a surpresa. Todo ano a gente se surpreende com essa prova. Então não caiu esse assunto, e aí de repente vai e aparece, né? Então é bom a gente concentrar em tudo, mas claro, aquilo que mais cai. Se eu pudesse recomendar, né, da idade contemporânea aí, as 2 guerras mundiais, o período entre guerras e a Guerra Fria, e no caso do Brasil, concentrar principalmente na Era Vargas, que não falha, frequentemente está aí, e junto com isso, que também não está especificado no nosso quadro, né, ele está bem genérico, as revoltas do Brasil, o que seria o ideal para você que está fazendo uma revisão agora de história do Brasil. Faz um quadrinho, e aí coloca Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República e situa essas revoltas nos seus devidos momentos históricos. O brasileiro, o brasileiro é um povo pacífico, ordeiro. Quando você olha para esse quadro, você diz, não pode, que o povo revoltado e o povo para brigar. Então você situa ali os movimentos sociais, essas revoltas todas. No mais, a gente vai, no decorrer aqui do nosso comentário, da nossa aula, a gente vai discutindo cada um desses pontos e principalmente respondendo aqui algumas questões em cima daquilo que mais caiu no Enem até hoje, né? Vamos lá, Marcelão, está aqui o passador para você. Excelente, cara. Observando aqui, você tem o agora, microfone. turma, vamos para os pontos mais abordados na prova de geografia. Para analisá-los, eu queria que vocês lembrassem dos 3 fundamentos da prova de geografia dentro de ciências humanas: a transformação do espaço geográfico, o uso das tecnologias e a relação do homem com a natureza. Essa transformação do espaço geográfico ocorre pelas relações de poder, isso envolve geopolítica, a questão sociocultural, a questão tecnológica envolve principalmente a questão da relação do trabalho e das atividades econômicas. A relação do homem com a natureza, aí eu vou para a questão ambiental,
como também os aspectos físicos da geografia, os elementos físicos, geologia, hidrografia, clima e vegetação. Partindo desses 3 pontos, a gente observa que a geografia agrária, que é a parte econômica da geografia, que envolve o uso das tecnologias no campo. Olha só como ela é disparada junto com a questão ambiental. A questão ambiental aí já é a relação do homem com a natureza. A relação nem sempre é uma relação harmônica, na sua maioria, envolvendo as atividades econômicas. Aí eu também tenho a própria questão dos fluxos. Fluxo e circulação de riqueza, que a gente vai trabalhar também hoje nas nossas questões, envolvendo a internacionalização e a homogeneização da economia, que vocês estudam o ano todo aqui nas nossas salas, a questão da globalização. Aí eu vou lá para a competência de área 6, a relação do homem com a natureza envolve a geofísica, a questão da geomorfologia, da geologia, movimento de placas, muito cobrado. Aí você também tem, aí eu volto para a competência 4, a questão da transformação, aí você tem a geografia urbana. Dentro da geografia urbana, aí envolve a questão cultural. Mais uma vez aí, a questão geopolítica, relações de poder, uso das tecnologias e a questão da comunicação. Dentre essas, aí vem a cartografia, sempre aquela questãozinha básica de cartografia atrelada à tecnologia. Vocês sabem, tudo no Enem termina com tecnologia, ciências humanas e suas tecnologias. Esse viés da tecnologia, a praticidade das ferramentas como a cartografia, o uso das energias renováveis, envolvendo também as tecnologias. Mas o que a gente tem aqui como missão é apresentar aquilo que sempre cai na prova. Atirar pelos 10 últimos anos, sempre nós temos a geografia agrária, a questão ambiental, uma questão de urbana, o trabalho, a questão das relações trabalhistas, certo? No contexto histórico também social. A prova de ciências humanas, ela tem assim uma interação dessas ciências, sociologia, filosofia, história e a geografia. E coincidentemente, a cada ano, ou boa parte deles, como é trabalhada a estética, a estrutura da prova de humanas, a gente vai ver também na redação. Aqueles temas que foram, de certa forma, discutidos, às vezes são cobrados na redação. Geografia agrária, meio ambiente, questões econômicas e globalização. Lembrar dos viés, transformação do espaço geográfico, relação do homem com a natureza e o uso das tecnologias. Luiz, agora é contigo. Opa, obrigada. Vamos lá. Pois bem, gente, quando nós falamos sobre filosofia, o tema de filosofia mais cobrado no Enem até então foi ética. E é um tema de extrema importância. Por quê? Porque a ética, ela começa lá na filosofia grega clássica e ela perpassa todos os períodos da história da filosofia. Então, ela começa ali no período socrático, com Sócrates, Platão, Aristóteles. Ela chega na filosofia helenística, vai para a filosofia medieval, chega no Renascimento, especialmente no conceito de política para Maquiavel, no debate sobre política para Maquiavel. E ela entra na modernidade e será discutida amplamente por Descartes, Kant, John Locke e tantos outros. Na contemporaneidade, nós temos, por exemplo, vou pegar aqui o que o Vilhena falou, a bioética, né? A questão da revolta da vacina a gente trabalha muito, especialmente quando na contemporaneidade a gente vai trabalhar o conceito de ética em Michel Foucault, né? Quando ele vai falar das estruturas de poderes, e ele diz que o biopoder é uma forma de, por exemplo, é o estado do bem-estar social, mas que ele só acontece verdadeiramente se os indivíduos tiverem sido disciplinados. Por isso que aconteceu a revolta da vacina, porque os indivíduos não estavam disciplinados ainda. Segundo ponto, nós temos aqui a filosofia antiga. Pronto, filosofia antiga está aqui, ó, 31 questões, do Enem de 2009 até 2023. Quando eu falo de filosofia antiga, a gente está lá, ó, naquele período pré-socrático, socrático, até ali o helenismo. Filosofia contemporânea, nós temos aqui os existencialistas, né? Nós temos aqui a fenomenologia, nós temos questões voltadas, como eu já disse, para a bioética, nós temos questões voltadas para o comportamento humano, para as tecnologias, para o novo formato no mundo do trabalho, enfim. Natureza do conhecimento. Natureza do conhecimento é aqui onde mora a teoria do conhecimento. E o que é essa teoria do conhecimento? É quando a filosofia vai discutir sobre o que é a verdade. Existe um método para se alcançar essa verdade?
Que método é esse? Para alguns, o racionalismo. Para outros, o empirismo. Para Kant, o criticismo, que é o que a gente costuma dizer, né, vulgarmente, eu vou colocar aqui entre aspas, que Kant conseguiu superar a dicotomia racionalismo-empirismo. Outro ponto, filosofia moderna. Aqui na filosofia moderna nós temos, por exemplo, os contratualistas, nós temos Descartes, nós temos Kant, nós temos Spinoza, nós temos Leibniz, enfim, vários. Democracia e cidadania. Interessante que esse tema, democracia e cidadania, ele se alia à história, ele se alia à geografia, à sociologia, tá? E nós vamos já ver questões voltadas para esse tema. O que é a democracia e o que é ser verdadeiramente um cidadão, né? Relações de poder, filosofia medieval. A filosofia medieval é um dos temas que menos tem caído no Enem. Mas, como disse o professor Marcos Vilhena, o Enem é sempre uma caixinha de surpresas. A gente aposta numa infinidade de coisas, mas vai que, de repente, seremos surpreendidos. Surgimento da filosofia, aqui é aquela passagem da cosmogonia para a cosmologia, ou seja, a passagem do mito para a filosofia. E quando eu digo passagem, eu peço até a atenção de vocês. Não foi algo que aconteceu imediatamente, mas foi um processo. E como todo processo, isso levou um bom tempo. E, por fim, a questão da intolerância. Em sociologia, nós temos aqui, mundo do trabalho. E esse mundo do trabalho, nós discutimos desde o modo de produção primitivo até hoje. Como foi que aconteceram ao longo da história essas transições entre os modos de produção. A questão da cultura e a indústria cultural, aqui vai entrar o ponto da tecnologia, que o professor Marcelo falou, que se confunde também com a ideia de cultura de massa. A indústria cultural ela vai discutir essa temática da cultura de massa. Meios de comunicação, tecnologia, cidadania, que também está lá na filosofia, na história, na geografia. Movimentos sociais é um tema de extrema importância. Identidade de gênero, desigualdade, organização científica e por aí vai. Olha, eu vou dizer uma coisa, Luiz. A gente pensa que humanas, como dizem por aí, essa televisão ela tá querendo me derrubar, viu, Vilhena? É a tecnologia. Tecnologia. Galera, humanas é muito massa. Eu fico espantado assim, com o conhecimento que você tem, com o conhecimento do Marcelo Lima, com o conhecimento da Luiziana. Galera de casa, vocês são privilegiados de ter 3 feras aqui falando para vocês. Só que eu queria deixar esse momento de bate-papo lá para o 4º bloco. Pode ser? Pode ser, Vilhena? Vamos lá. Então nós vamos agora para a parte mais pragmática, que é a parte das questões, onde os alunos estão em casa esperando esse momento. Os alunos podem baixar o material, tá bom? E aí, Vilhena, eu quero que você faça uma questão antes de eu chamar os comerciais. Pode ser? Vamos lá. Pode ser? Então me acompanha, bora tomar um cafezinho ali. Bora tomar um cafezinho. Vamos lá, galera. Pegar aqui uma primeira questãozinha em cima daquele quadrinho que a gente viu. Tema mais trabalhado em todas as provas do Enem. História contemporânea. Como eu falei, tema muito abrangente, né? Mas aqui, por coincidência, peguei final da Primeira Guerra Mundial, né? Então, nossa competência 2, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Após a Primeira Guerra Mundial, né, a Europa não seria mais a mesma, na sua geopolítica, em toda a sua estrutura. E a habilidade 7, identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Então, encerrada a Primeira Guerra Mundial, nós temos aqui, em 1918, Primeira Guerra 1914-18, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, realizou uma proposta que pretendia resolver a questão de forma definitiva, como ficaria a Europa no pós-guerra, né? Para ele, era mais importante selar a paz e evitar outra guerra do que apontar as punições destinadas aos perdedores e as compensações dos vencedores. Em outros termos, o presidente norte-americano abraçava uma espécie de paz sem vencedores. Vamos recordar que antes da Primeira Guerra Mundial, né, nós tínhamos um período que era chamado de paz armada, né,
mas nós temos também um período de uma prosperidade econômica muito grande, né? E um período de um otimismo muito grande. O século XIX é marcado por esse otimismo e essa crença no progresso, essa ideologia do progresso. Apesar da Primeira Guerra Mundial, esse clima ainda existe. Existia a ideia de que essa seria uma guerra para encerrar com todas as outras guerras. Era essa a pretensão do presidente dos Estados Unidos, né? Com essa proposta de uma paz sem vencedores, né? Então, a gente tem aqui a questão em si, né? Mas eu vou recordar com vocês quais eram essas propostas do presidente Woodrow Wilson, né? Reunidas em 14 pontos. Aqui não estão os 14 pontos, porque estão resumidos, né? Vários deles. Mas, olha, encerrar todos os acordos secretos entre as nações. A gente sabe que vários acordos foram feitos no período anterior à guerra, e são esses acordos aí que desencadearam, depois um país entra e era aliado de outro e vai entrando quando vê o mundo está todo em guerra, né? Livre navegação, livre comércio, redução dos armamentos, né? Direito dos povos colonizados à autodeterminação, a gerirem os seus próprios interesses, né? Evacuação das tropas alemãs da Rússia, da Bélgica, da Península Balcânica, da França, que eram pontos ali extremamente críticos, né? A questão balcânica, a questão italiana, antes da guerra, reajuste das fronteiras da Itália, reconhecimento da autonomia e da independência da Áustria-Hungria, questão eslava, que envolve também todas aquelas tensões anteriores à guerra, da Turquia e da Polônia, e a proposta de criação da Liga das Nações. Não é a ONU, é a Liga das Nações, né? A ONU surge, após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, 24 de outubro de 45, na cidade de São Francisco, como resultado de 3 grandes conferências. A Conferência de Teherã, onde é esboçada, né, a ONU, em dezembro de 43, a Conferência de Alta, onde é fundada a ONU, e onde ela é oficializada com a Carta das Nações Unidas, né, onde 50 países aí assinam, excluindo, claro, os países que fizeram parte do eixo Alemanha, Japão e Itália, né? Então, a gente tem essa proposta do presidente Wilson de não deixar rancor, né, de não deixar nenhuma fissura dessa Primeira Guerra. Depois disso, o que é que a gente vai ter aqui no comando? Em linhas gerais, infere-se que a proposta dos Estados Unidos, do presidente Wilson, naquele momento histórico, qual é o momento que eu estou me referindo? Final da Primeira Guerra Mundial. E eu vou recordar que os Estados Unidos entram no final da guerra. Em 1917 tem a Revolução Russa, os Estados Unidos entram, e quando a gente imagina ali esse papel dos Estados Unidos, vamos voltar um pouquinho no tempo e já relembrar de outras coisas aqui. Desde muito tempo que os Estados Unidos tinham uma política, né, de uma América para os americanos, uma política idealizada pelo presidente James Monroe, mas era um outro momento, um momento de crise do sistema colonial, em que eles defendiam que a América se libertasse do domínio europeu e passassem para a zona de influência, a área de influência dos Estados Unidos, né? Aqui o momento é outro. Chegou o momento dos Estados Unidos estenderem também o seu poder e os seus tentáculos para fora da América. Agora eles estão numa posição de liderança dentro do continente europeu, inclusive ajudando a Europa a se reconstruir. Como os Estados Unidos entram no final da guerra, eles não foram atacados, né? Perderam pouquíssimos soldados e perderam pouco dinheiro. Então, enquanto a Europa estava arrasada, os Estados Unidos apareciam ali como uma grande potência. Então, vamos lá. O que é que queria o presidente Wilson naquele momento, com essa ideia de paz sem vencedores? Suprimir o militarismo europeu. Não, existia uma ideia de desarmamentismo, mas não para acabar com o militarismo na Europa, né? Impor a liderança mundial estadunidense. Não, naquele momento ele estava exercendo um papel de líder, né, de um país que sai pouco afetado da guerra, mas ainda não tem essa ideia imperialista norte-americana, né? C, fundar a ONU. O que foi que eu lembrei? A ONU nasce ao final da Segunda Guerra e não da Primeira. D, dirimir ressentimentos e evitar revanchismos. Era essa a ideia. Não ficar vencedores. Lembrando que essa proposta é rejeitada, né? E deixa uma ferida aberta que todo mundo sabe o que vai acontecer mais tarde, né, na Alemanha. E consolidar a emancipação das colônias americanas, elas já estavam emancipadas, portanto, a alternativa D, a nossa alternativa correta. Beleza?
Que beleza. Aí é uma aula de história. Vilena, não sei se você tá sabendo que amanhã, em Parnaíba, segunda-feira, amanhã, certo? Lá em Parnaíba vai ter o Enem on Fire SEV Colégio Parnaíba. Sabe quanto é o ingresso, Vilena? Nada, 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. Então, galera, você não pode perder, certo? Você não pode perder, não deve. Vai ser uma revisão fantástica. Nós vamos sair daqui de Teresina daqui a pouco. Eu, o professor Chicão, o professor Neto Ceará também vai, o professor David Anderson, Leonardo Reis, o professor Júlio César. Então vai uma galera bem boa que vai somar com os professores do SEV Colégio Parnaíba numa revisão fantástica a partir das 18 horas. Beleza? Então não perca. Se não fez a inscrição ainda, faça no site gruposev.com. Então agora vamos tomar uma água, vá tomar uma água e daqui a pouco o professor Vilena volta com mais questões e logo depois de você, o professor Marcelo Lima. Vamos lá, galera. Até daqui a pouco.